E aí, galera, beleza? Hoje falaremos bem rapidinho de um assunto aqui, mas que ele é bastante recorrente nas questões do Enem, que é o da crise de 29. Bom, gente, para fazer que esse assunto seja bem entendido por vocês, eu decidi atacá-lo basicamente em três frentes. A primeira frente, falaremos sobre o contexto da crise. Em segundo lugar, falaremos sobre as suas consequências. E em terceiro lugar, falaremos sobre as medidas que o governo americano tomou para tentar conter esse episódio negro da história americana, que foi a crise 29. Ele pode aparecer na prova de vocês também, gente, sobre a terminologia do crack, da queda da Bolsa de Valores de Nova York, da Grande Depressão, certo? Da Quinta-feira Negra, ok? Então, atentem para essas terminologias, beleza? Bom, gente, o que estava acontecendo naquele período? A gente tem, na década de 20, um período muito feliz, economicamente falando, para os Estados Unidos. Eles já vinham num processo de expansão econômica já desde algum tempo, certo? E após a saída da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos saem um país muito fortalecido economicamente falando, porque, em primeiro lugar, eles entram muito tardiamente na guerra, eles não são palco da Primeira Guerra Mundial, que o palco principal da Primeira Guerra Mundial vai ser a Europa, certo? E também eles venderam muita coisa para os países que estavam em conflito, certo? Venderam muito combustível, muitos produtos agrícolas e tudo mais, ok? Bom, ao contrário, os países europeus saíram muito devastados, saíram muito prejudicados da Primeira Guerra Mundial, certo? Então, os parques industriais dos países europeus foram completamente devastados, eles gastaram muito dinheiro na Primeira Guerra Mundial, certo? E por isso, eles precisavam de algum agente exterior que os financiasse a sua recuperação econômica. E que país foi esse? Ora, os Estados Unidos, que já vendiam muitos produtos, que já tinham uma parceria econômica com os países europeus muito forte, certo? Então, durante algum tempo, os Estados Unidos vai financiar essa economia europeia, vai financiar a recuperação econômica europeia. De que forma? Vai vender produtos básicos, como combustíveis, produtos agrícolas, vai financiar, vai emprestar dinheiro aos capitalistas europeus para que eles refinanciassem a criação de um novo parque industrial, ok? Beleza? Tá, isso se dá por algum tempo, mas já em meados da década de 20, os países europeus já estavam se recuperando economicamente falando, certo? Do desastre que foi a Primeira Guerra Mundial. Bom, só que os capitalistas americanos não perceberam essa recuperação econômica, não perceberam que os países europeus estavam cada vez mais substituindo as importações, comprando, importando menos produtos americanos. E os capitalistas americanos continuavam a produzir muitos produtos, certo? De maneira excessiva até, e isso fez com que esses produtos eles ficassem no mercado sem comprar, certo? Ou seja, diminuindo cada vez mais o valor do produto americano. Então, nem os produtores americanos diminuíram o ritmo de crescimento, certo? E também nem o mercado financeiro americano ele também percebeu essa mudança de patamar da economia internacional e a bolsa de valores continuava sendo especulada pelos capitalistas americanos, certo? E uma hora dessas, essa bolha financeira iria estourar e estourou de fato na Quinta-feira Negra de 1929. Ok, gente? Então, gente, em 24 de outubro de 1929, a ação da Bolsa de Valores de Nova York era intensa, né? A atividade era intensa, mas não havia nenhum comprador. Havia muitos poucos compradores nesse período, e isso fez com que basicamente o quê? Houvesse basicamente uma falência geral dos investidores e das instituições financeiras, certo? Isso gerou um caos financeiro muito grande, né, a partir desse episódio da Quinta-feira Negra da crise 29, no dia 24 de outubro. Como naquele período já estávamos em uma economia globalizada, essa crise econômica ela vai cada vez mais se alastrando pelo mundo inteiro, principalmente pela Europa, ok? Então, já que essas instituições financeiras elas estavam falindo, elas estavam cada vez mais querendo que os empréstimos que eles fizeram fossem pagos, certo? Como a crise 29 parecia não ter fim, o presidente americano da época, Franklin Delano Roosevelt, ele decidiu tomar algumas medidas, certo? Baseadas nas teorias keynesianas de um economista chamado John Maynard Keynes,
para tentar conter essa crise. O que é que ele vai fazer? Ele vai tentar regular a economia, colocando o Estado, né, para regular a compra e venda de produtos americanos. Ele vai financiar os trabalhadores, abrindo linhas de crédito para fazer com que o mercado interno americano ele tentasse diminuir esses impactos da crise, certo? E vai abandonar qualquer resquício de liberalismo clássico, certo? Que, de uma certa maneira, causou a crise de 29, né? Pelo descontrole do mercado, tanto do mercado de produção como do mercado financeiro, em todos os Estados Unidos. Bom, gente, e quais foram as principais consequências dessa crise? Desemprego generalizado, tanto aqui no Brasil como também nos países europeus, já que a gente vivia uma economia globalizada, e também um certo descrédito na democracia liberal que vai sendo alimentado por discursos mais extremistas, que foi o caso do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. Certo? Então lembrar que a crise de 29 foi crucial para que esses discursos mais extremistas ganhassem espaço no jogo político da Europa. Não só da Europa, mas aqui também do Brasil, né? E em outros lugares do mundo, como no Japão também. Ok? É isso, gente. Um vídeo aqui bem rápido para vocês, abordando os principais pontos da crise de 29. Beleza? Então, bons estudos. Se inscreva aqui no canal, acione o sininho e boa sorte na prova de vocês dia 3 de novembro. Beleza? Bons estudos. Falou!